O direito militar, o direito castrense, se deu início bem no início das civilizações, mais precisamente começando no direito romano, servindo nos comandos das tropas romanas nas guerras e missões. O direito militar foi também batizado de direito castrense, pois castro, em latim, são fortes castelos. Castro, então, são aqueles que moram perto de uma fortaleza ou alguma fortificação militar. Podemos definir, então, o direito militar como um conjunto de normas jurídicas destinadas a regular instituições militares. Quando falamos de direito militar, estamos falando de duas grandes e importantes organizações, a Administração Militar Federal e a Administração Militar Estadual. A Militar Federal seria responsável pelas Forças Armadas da Nação, Exército, Aeronáutica e Marinha. Segundo o artigo 142 da Constituição Federal, são organizações que têm como objetivo a defesa da pátria e a garantia dos poderes das leis e da ordem. A Militar Estadual são as 27 forças estaduais compostas por policiais militares e bombeiros militares, que, de acordo com o artigo 42, os membros das polícias e bombeiros militares, instituições tendo como base a hierarquia, pertencem aos territórios dos estados e do Distrito Federal. A nossa Constituição diz: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Outro ponto importante que devemos frisar é se o direito militar destaca-se como autônomo na ciência jurídica. Possui o direito militar independência científica? Para considerarmos a autonomia de um direito, devemos ter objeto de estudo, teorias próprias, metodologia específica. O campo de estudo do direito militar ou metodologia são normas jurídicas aplicáveis aos agentes e às organizações militares, com delimitação específica e dotada de um sistema jurídico próprio. Assim, essa ambientação gerou uma necessidade de estudos especializados, materializados na considerável produção científica que envolve o direito militar. Mesmo sendo renegado em segundo plano pelos fluxogramas dos cursos de direito do país, a teoria criada elevou o estudo do direito militar à sua atual autonomia acadêmica. É importante também ressaltar que o estudo do direito militar envolve 4 disciplinas que, em seu conjunto, dão consistência ao ramo desse estudo, sendo eles o direito penal militar, o direito processual penal militar, o direito administrativo militar e também o direito providenciário militar. E falando sobre cada um deles, temos que o direito penal militar é o ramo do direito público responsável por estabelecer regras jurídicas para a proteção das instituições militares, como já foi comentado anteriormente. Estas são conforme a Carta de Magna e são organizados com base na hierarquia e na disciplina para a garantia do cumprimento da missão constitucional. Agora, o direito processual penal militar é um conjunto de ferramentas que tem como objetivo aplicar o direito penal, ou seja, trabalha com o direito anteriormente citado. E a apuração de infrações penais se viabiliza pela chamada persuasão penal, que são compostas por 2 frases: o extrajudicial, que é o inquérito policial, e também composta pelo judicial, que é o processo penal. Já o direito administrativo militar é o ramo do direito que se dedica ao estudo das relações que ocorrem entre a administração pública militar, estadual ou federal e todos os seus integrantes. Agora, em relação ao direito previdenciário militar, que é o último, ele se trata de uma obra que analisa inicialmente os princípios previdenciários e securitários, que são alicerces do regime geral e aos regimes próprios da Previdência Social. Cada um deles dotados de uma finalidade própria, porém com o mesmo objetivo prático, que é conduzir ao funcionamento dos órgãos e agentes públicos militares. Bom, para concluir, finalizando, vamos tratar sobre a taxonomia do direito militar. E quando se fala em taxonomia, só para explicar, é para se referir a qual ramo do direito ela pertence, ou seja, a sua natureza jurídica. Então, sendo assim,
de acordo com tudo que foi passado no vídeo, podemos concluir que o direito militar é um ramo do direito público.